Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Rochica. Hoje nós trabalharemos um tema de muita importância para o marxismo, que é o método, a questão do método. Antes de iniciar propriamente, eu gostaria de agradecer a Lapses, a Liga Acadêmica de Psicologia, especificamente em nome do Wanderson. E falando um pouco de mim, eu sou doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou visiting researcher em escola de London, então no momento eu me encontro fora do país e eu gostaria de iniciar essa nossa conversa sobre a questão do método em Marx, falando um pouco da minha pesquisa, né? Falando como que eu vinha chegar nesse tema, principalmente remontando a uma trajetória que vem do mestrado. Então, no mestrado, eu trabalhei uma espécie de reconstrução do pensamento do Pascanes. Então, todo o trabalho que se apresenta como uma tarefa de interpretação, ela envolve, em certa medida, uma reconstrução, basicamente para elucidar um pouco como que nós poderíamos compreender os diferentes momentos da forma jurídica, né? Esses momentos, então, eles deveriam ser organizados a partir de um determinado modo e que envolve especificamente um modo de apresentação. Então, todas essas palavras relacionadas a modo de apresentação, momentos, eu vou trabalhar aqui a partir de um recorte específico, que é o Marx, as obras de maturidade do Marx, sobretudo os Grundrisse e o Capital. Bom, então a gente precisa assumir alguns pressupostos antes de eu iniciar propriamente falando. O primeiro deles é que eu vou assumir que todos que estão aqui presentes, em certa medida, já passaram por uma trajetória de leitura, ao menos dos capítulos iniciais do Capital, e que, portanto, já têm um conhecimento acerca da definição de categorias como valor, mercadoria, trabalho abstrato, trabalho concreto, enfim, dinheiro, capital. E a partir, mas em todo caso, eu vou sempre dar um passo atrás para elucidar melhor essas figuras, de modo a tornar essa exposição menos complexa, né, nesse sentido. Bom, então eu vou iniciar falando sobre o problema de tratar a dialética do Marx como método, porque a dialética ela não é tão somente uma questão de ordem metodológica, como uma espécie de método externo que se aplica a um objeto que se encontra fora, né? A dialética ela só pode ter a forma de um determinado conteúdo, portanto, seria o autodesenvolvimento desse objeto. Então, isso significa que a dialética ela não pode ser reduzida a uma espécie de compreensão escolástica, didática mais teoricamente errada, de que ela seria, por exemplo, uma tese, antítese, síntese e uma espécie de escada em que cada degrau supera os patamares inferiores. Essa é uma definição, é uma alegoria imagética que dá uma ideia equivocada de que a dialética tem a ver com progressão ou construção. E, de fato, tem a ver com progressão em certa medida, mas também tem a ver com regressão e com um terceiro aspecto que nós podemos chamar de sistemática ou arquitetônica. Então, muito cuidado ao tratar da dialética tão somente como método, porque não diz respeito apenas a método. E nisso a gente vai trabalhar na sequência o que a gente pode compreender, então, quando a gente fala que a dialética ela seria, então, uma forma de compreender um todo concreto. Bom, primeiramente, existe uma espécie de um anúncio por parte de um marxismo ortodoxo de que a quintessência do marxismo seria o método. No entanto, a gente sabe que o Marx ele não tem uma espécie de linearidade ou de continuidade necessária dentre as diferentes fases do seu pensamento. Então, nós temos, né, uma fase que pode ser considerada uma fase do jovem Marx, até 1845,
A gente tem um período intermediário ali que é chamado de Marx da Maturação, que é 1845 a 1857, que engloba o Manifesto Comunista, enfim. E aí a gente tem, então, Marx da Maturidade, a partir de 1857 até 1883, né, que é o ano da sua morte. Então, a gente pode falar de diferentes etapas do seu pensamento. Isso é algo, de certo modo, pacificado dentro da teoria marxista. O que não é pacificado é se estamos diante, eventualmente, da possibilidade de se falar de um corte epistemológico, a partir do momento em que o Marx alcança, né, esse período de maturidade, ou não. Ou, então, essas obras de maturidade elas devem ser utilizadas como uma espécie de estrutura interpretativa a partir da qual, né, os momentos anteriores da sua trajetória intelectual pode ser compreendida. E isso nos leva, então, a falar sobre a existência de diversos marxismos, no sentido de que, se a gente ressuscitasse o Marx hoje e perguntasse a ele qual que seria a interpretação correta da sua obra, a própria interpretação dele seria mais uma dentro de uma série de correntes, né, portanto, de um processo que já se autonomizou perante o próprio Marx. Então, falar sobre esses diferentes marxismos é dizer, então, que aquilo que se entende por dialética e pelo método do Marx nessas diferentes correntes não é a mesma coisa. Então, inclusive, é uma característica do marxismo que ele seja uma espécie de ciência cissionada. É uma ciência cissionada e que existe uma certa recorrência, né, na história do marxismo, em que a todo momento se anuncia uma espécie de crise do marxismo, né? Ou seja, a crise do marxismo, elas pode se referir tanto a determinadas conjunturas, né, nas quais a afirmação de que existe uma crise do marxismo é predominantemente interna, né? Quando essa declaração serve para designar uma certa experiência dos marxistas ao definir a sua própria relação com a prática teórica. Então, esse é um sentido da crise, ela já foi anunciada no final do século XIX, foi anunciada por Karl Korsch, ali no início do século passado, depois dos anos 70, enfim. No entanto, a gente também pode falar de uma certa crise do marxismo, que a todo momento se apresenta nessa forma de crise por conta da própria natureza finita do marxismo. Ou seja, o marxismo é uma teoria viva que é atravessada por uma historicidade radical e que a todo momento precisa, de certo modo, refundar o conjunto de problemas que o definem, né, enquanto tal. Então, para que a gente possa efetivamente enfrentar esse problema do método, a gente precisa começar de algum lugar, né? E se o marxismo é tão diverso nesse aspecto, qual lugar é esse exatamente? E aí eu proponho que este lugar seja o próprio Marx, né? O próprio Marx, especificamente num texto de introdução aos Grundrisse, né, que foi organizado depois como texto de introdução aos Grundrisse, lembrando que os Grundrisse é um conjunto de manuscritos econômicos que foram de 1857 a 1858, e que foi uma redescoberta importante do Marx a partir dos anos 60. Então, a partir dos anos 60, você teve a republicação dos Grundrisse, inclusive, por exemplo, em língua inglesa, ele só foi traduzido em 1973. Então, para vocês terem ideia de que uma certa leitura dos Grundrisse, ela é algo recente na história do marxismo nesse aspecto, e foi uma republicação muito importante, visto que foi tratado como uma espécie de conexão entre os primeiros escritos filosóficos do Marx, que a gente poderia localizar nos manuscritos de Paris, de 1844, e depois o Capital, né? Então, nessa introdução de 1857, o que nós vamos ter não é propriamente uma apresentação do método, mas uma crítica ao método da economia política. No entanto, essa crítica ao método da economia política que o Marx elabora, ele pode ser utilizado como uma espécie de estrutura interpretativa a partir do qual a gente pode entender elementos de como que o Marx decide organizar o capital.
Então, propriamente, o método do Marx, o Marx nunca escreveu a respeito do seu próprio método, mas ele pode ser identificado no seu estado prático, teórico, na sua obra máxima de maturidade, que é a crítica da economia política. Então, eu proponho especificamente para trabalhar a introdução, que a gente analise de forma conjunta algumas passagens do item 3 dessa introdução, que é especificamente sobre o método da economia política, de modo a ressaltar e mostrar para vocês no próprio texto do Marx como que esses temas aparecem. Então, o que eu queria reforçar aqui é uma espécie de labor sobre a palavra, né? Uma vez que uma coisa é o texto, outra coisa é o autor que fala sobre o que está escrito no texto, e outra coisa é quem lê e interpreta o texto. Então, nesse aspecto, eu vou compartilhar com vocês. Veja se está aparecendo. Está aparecendo? Certo. Bom, vamos lá então. Eu queria começar com a seguinte citação, né, do Marx, nos Grundrisse. Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da economia, por exemplo, começarmos pela população. Vamos lá. Bom, então aqui o Marx ele levanta algumas palavras que eu queria discutir com vocês em relação a qual que é o sentido efetivo de concreto e de abstrato e desses elementos que ele vai trazendo aqui. Que basicamente é o seguinte: quando a gente busca compreender a nossa realidade, a gente precisa partir de algum lugar. E o ponto de partida que parece ser correto, parece ser aquilo que é real e concreto. Ou seja, que seria o pressuposto efetivo, aquilo que se apresenta, todo o seu caos de determinações. Então, parece correto a gente começar pela população. Então, no caso, né, existem ao menos 3 sentidos no qual a palavra abstrato e concreto aparece dentro da teoria do Marx. A primeira delas seria uma distinção que o Marx faz entre abstração geral e abstração determinada. Então, quando a gente está lidando, por exemplo, com uma abstração geral, a gente está falando de meras generalizações que uma espécie de redução analítica possibilita. Então, nesse caso, por exemplo, o Marx ele vai tomar como exemplo para falar sobre isso a questão da produção em geral. Então, o Marx vai falar assim, por exemplo, a produção em geral é uma abstração, mas é uma abstração razoável na medida em que efetivamente destaca e fixa o elemento comum. Contudo, né, apesar de ser possível conceber algo como a produção em geral, ela não pode realmente existir enquanto tal, porque a produção ela vai ser sempre um ramo particular da produção, ela só vai existir em determinadas condições sociais. Então, a abstração geral, ela é essa generalização, no entanto, ela não é suficiente para explicar a etapa histórica nas quais ela existe. E aí a gente tem uma outra abstração que o Marx vai utilizar, que é a abstração determinada. Porque ao lado das abstrações gerais, a gente tem uma outra coisa, que é uma abstração que vai expressar a natureza concreta e objetiva de uma coisa, né? Ou seja, capaz de capturar a efetividade dessas abstrações no contexto histórico que as dão validade. Então, nesse sentido, esse abstrato ele também vai ser, de certo modo, concreto. E isso já elimina uma certa concepção vulgar de que o concreto seria pertencente a uma externalidade real, enquanto o abstrato seria meramente uma questão de uma abstração de pensamento, que normalmente é um sentido tradicional de conceber essa distinção. Essa é uma dimensão dessa relação entre abstrato e concreto que o Marx vai trazer. A gente ainda vai ter um segundo sentido, né? Ou seja, o concreto como o múltiplo de determinações,
e que é nesse sentido de concreto que a gente está lidando nessa passagem que está demonstrada no slide, né? Ou seja, o concreto como múltiplo de determinações, aquilo que tem mais determinações, enquanto que o abstrato seria aquilo que contém menos determinações. Esse é um segundo sentido de abstrato concreto que vai aparecer também no texto do Marx. E aí a gente ainda tem um terceiro sentido de abstração, né, que é uma abstração que envolve uma espécie de suspensão de toda a particularidade, né? Em qual sentido? Vamos lá. Então, quando a gente fala da mercadoria, né, a mercadoria ela possui um duplo caráter, né? Ela é valor de uso e valor. Valor de uso é a sua dimensão útil, concreta, né, no sentido da particularidade que a torna um corpo que tem uma utilidade. Essa é a dimensão do valor de uso. O valor de troca, ou propriamente o valor, é justamente uma dimensão abstrata, no sentido que abstrai toda essa particularidade, essa dimensão útil, e transforma essa mercadoria numa outra coisa, ou seja, a propriedade social que a torna passível de troca. Então, essas duas figuras, né, que compõem o duplo caráter da mercadoria, ela revela, então, esse tipo de processo de abstração, de suspensão de toda a particularidade. Então, não é como se o valor de uso desaparecesse, como se a dimensão útil da coisa desaparecesse, ela continua existindo, mas ela é suspensa no momento da troca, para justamente que torne possível que duas coisas concretamente distintas possam ser trocadas. Muito bem. Aí, continuando o texto do Marx aqui no slide. A população é uma abstração, quando deixa de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída. Essas classes, por sua vez, são uma palavra vazia se desconheçam os elementos nos quais se baseiam. Por exemplo, trabalho assalariado, capital, etc. Este supõe troca, divisão do trabalho, preço, etc. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc. Por isso, se eu começasse pela população, essa seria uma representação caótica do todo, e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente a conceitos cada vez mais simples, do concreto representado, chegaria a conceitos mais abstratos, cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais simples. Esse é o método da economia política clássica, que não é, segundo Marx, o caminho correto da investigação científica da teoria social. Ou seja, esse processo de redução analítica e identificação de elementos comuns é um tipo de abstração, né, uma abstração analítica, e que chega, então, àquilo que há de comum entre e de mais simples, né, dentro desse processo, e que não é o caminho correto a ser seguido. O caminho correto, na verdade, é justamente o procedimento inverso, ou seja, se parte, então, de conceitos mais simples, né, e simples nesse sentido seria uma expressão dessa abstração menos determinada, aquilo que é menos determinado, portanto, e a partir dessa categoria mais simples, se prossegue em direção, ou seja, se reconstrói, portanto, o concreto. E aí o concreto, enquanto essa riqueza de determinações, ela não vai mais se apresentar como um todo caótico, onde você não sabe exatamente por onde agarrar a coisa, mas como um concreto, então como um resultado, né? Portanto, como um conjunto rico de determinações, onde você consegue identificar o que é mais importante e o que é mais importante dentro da teoria social. O que é necessário, o que não é necessário, enfim. Bom, então, né, o concreto, agora já tratando, né, desse movimento do abstrato para o concreto, que é o método correto, portanto, a ser seguido, e não o da economia política clássica. Então, o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo, e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da representação.
No que sentido é o ponto de partida efetivo? É efetivo no sentido de que se refere à materialidade desse próprio objeto, ou seja, se parte desse concreto e é o trabalho de pensar sobre esse concreto que vai transformar, então, em concreto representado. Então, ao mesmo tempo, esse ponto de partida efetivo é o ponto de partida da intuição e da representação. Ou seja, é a partir dessa intuição e da representação onde nós vamos ter a origem de uma série de mistificações que vão apreender essa realidade é, na sua forma mistificada. E aí, em conexão já com a aula de depois de amanhã que vocês terão sobre o fetichismo da mercadoria. Bom, então, aqui a gente tem uma distinção que o Marx vai fazer entre o concreto real e o concreto no pensamento. Então, uma coisa é a realidade na sua riqueza de determinações que existe, independente do nosso conhecimento acerca dessa realidade, e o concreto no pensamento, que é justamente esse trabalho científico de compreensão e de reconstrução no pensamento da própria realidade. Então, é uma espécie de. E aí, fazendo uma analogia que eu não diria que é completamente correta, mas ela é didática nesse sentido, é como se fosse um trabalho de um cartógrafo. Então, você está diante de determinado território e você é um cartógrafo e falam para você o seguinte: olha, você precisa apresentar um mapa a partir desse território. Então, o trabalho do cartógrafo vai ser representar esse concreto no mapa. Evidentemente, o mapa não vai ser do tamanho do território, ele vai ser menor. No entanto, ele ainda assim vai conseguir capturar os traços mais determinantes daquela totalidade. Então, é um processo semelhante nesse sentido. E é nesse ponto também que o Marx ele vai elaborar uma crítica ao Hegel, demonstrando que esse processo ascendente da mente, ascendente no sentido, né, de ir do abstrato para o concreto, não consiste no processo de produção do real, né, como se o movimento do abstrato para o concreto correspondesse ao modo como esse concreto vem a ser, mas do conhecer sobre o processo real. Por isso que esse movimento seria um processo de conhecimento e não de gênese desse real. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem, então, essa primeira consideração metodológica, ou seja, o caminho, portanto, né, do conhecimento científico acerca desse nosso objeto, o modo de produção capitalista, é um que vai do abstrato para o concreto. Agora a gente passa para a segunda consideração metodológica do Marx, que aí passando, né, para a leitura da próxima citação, da página 79. Mas essas categorias simples não têm igualmente uma existência independente, histórico ou natural, antes das categorias mais concretas? Isso depende. Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Se esse movimento ascendente do abstrato para o concreto coincide com o desenvolvimento histórico dessas categorias. E aí ele vai falar depende. Depende em que sentido? Se a gente olhar em retrospecto na história, e a gente pega, por exemplo, o caso do dinheiro, você tem a existência, né, do dinheiro como meio de circulação em sociedades anteriores ao capitalismo. No entanto, o que o Marx ele vai falar é que isso não se pode tomar um elemento individualizado como representante do todo. Então, o dinheiro, a forma dinheiro como capital, ela só existe efetivamente no capitalismo. Então, por se tratar de uma totalidade, se um momento dele é retirado, ele é, por assim dizer, desnaturalizado, ele perde a sua determinação, porque aquilo que o determina é justamente o tipo de interconectividade que ele tem com os demais momentos. É por isso que a gente consegue olhar em retrospecto na história e encontrar uma espécie de existência de formas antediluvianas, mas isso não significa que essas categorias do abstrato para o concreto elas correspondem ao desenvolvimento histórico. Então, aqui a gente já tem uma segunda consideração metodológica, ou seja, existe um descompasso entre a análise lógica
e o desenvolvimento histórico, tudo bem? E aí eu vou retomar isso mais à frente. E aí ele vai ainda dar um outro exemplo, que é o caso do trabalho. Então, lendo a citação do Marx, o trabalho parece uma categoria muito simples. A representação do trabalho nessa universalidade, como o trabalho em geral, também é muito antiga. Contudo, concebido economicamente nessa simplicidade, o trabalho é uma categoria tão moderna quanto as relações que geram essa simples abstração. Então, essa noção de trabalho como simples atividade produtiva, ela é uma noção conectada a trabalho abstrato, né? Ou seja, trabalho como simples atividade produtiva. No entanto, esse trabalho abstrato, que é a representação do trabalho criador de valor, ele só vem a existir de fato no modo de produção capitalista. No entanto, devido, né, à sua generalidade, a essa abstração, a economia política ela partia dessas abstrações e tornavam essas generalizações, devido ao seu caráter geral, como algo natural a todas as épocas. Bom, então a gente tem essa dimensão. Então, essa abstração, e aí lendo a citação, essa abstração do trabalho em geral não é apenas o resultado mental de uma totalidade concreta de trabalhos. Nesse caso, o trabalho deveio, não somente enquanto categoria, mas na efetividade, meio para a criação da riqueza em geral. Bom, então aqui a gente está diante de uma outra consideração metodológica importante, que é o fato de que essas abstrações, como, por exemplo, a abstração do trabalho em geral, ela não é algo alcançado somente como a partir de um processo de conhecimento que tenta compreender esse objeto, né, que é o modo de produção capitalista, mas que essa é uma abstração que, de fato, existe no capitalismo, ou seja, ela existe na efetividade. Então, a gente está diante, né, da existência de abstrações sociais que são reais, né? Então, qual que é o pressuposto histórico para que a gente tenha esse tipo de abstração real existindo no capitalismo? Bom, existe um pressuposto histórico do capitalismo que aparece nos últimos 2 capítulos do livro 1 do Capital, que é o fato de que os agentes diretos da produção, eles são separados dos seus meios de produção. É isso que torna possível que você tenha a existência de trabalhadores duplamente livres, né? Livres para vender a única propriedade que possuem, que seria o seu próprio corpo, a sua própria força de trabalho. Esse é um pressuposto histórico do modo de produção capitalista. Bom, e é justamente esse pressuposto histórico que torna a possibilidade de toda e qualquer forma de sociabilidade no capitalismo uma espécie de sociabilidade fragmentada e que se torna social em determinadas condições. Então, o que organiza a produção da vida social é a produção privada. Então, portanto, os sujeitos no capitalismo eles estão dissociados e só em determinadas condições eles se tornam sociais. E aí a gente tem a associação pela forma-valor, que é, então, uma abstração, né? Não uma abstração mental, mas é uma abstração social. Bom, então, a gente tem esse outro elemento. Bom, em suma, então, na introdução, nós temos, então, 3 considerações metodológicas importantes, né? A gente tem, então, esse movimento que vai do abstrato para o concreto, e aí esse movimento que vai do abstrato para o concreto precisa ter como ponto de partida uma categoria simples, né? E aí, em que sentido ela é simples? O que é a determinação mais simples do ponto de partida? Quando a gente fala do ponto de partida, e o Marx vai começar o capital e apresentar o modo de produção capitalista a partir da mercadoria, porque a mercadoria, então, ela seria a forma elementar. Ou seja, o ponto de partida é uma espécie de momento omniabrangente que vai capturar abstratamente todo o sistema de determinações. Bom,
Então, a gente tem essa definição, né? Essa definição de precisa ser a categoria mais simples para ser assimilada pelo pensamento, no entanto, suficientemente determinada, de modo que consiga apresentar o seu autodesenvolvimento, as suas determinações ulteriores. Muito bem, então vamos segurar isso por enquanto, que eu vou retornar a isso mais à frente. Deixa eu voltar aqui. Bom, então eu vou só parar de projetar e daqui a pouco eu retorno a esse slide que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Bom, então essa é a primeira consideração metodológica. A segunda consideração metodológica que a gente encontra nesse texto é, então, um certo descompasso, uma diferença entre o desenvolvimento lógico e a análise histórica. Ou seja, esse movimento do abstrato para o concreto não necessariamente significa que as categorias mais simples vêm historicamente primeiro. E a terceira consideração metodológica é que existem abstrações que são historicamente determinadas e que não se reduz ao processo do conhecimento. Então, no caso, agora a gente passa para uma segunda etapa dessa aula e a gente retorna ao Marx na sequência, porque eu quero falar um pouco com vocês sobre a disputa em torno do método. E a disputa em torno do método e o uso da palavra dialética é necessariamente falar da relação entre Marx e Hegel, né? Bom, por que que eu digo isso? Porque existe todo um debate sobre até que ponto a dialética do Marx ela deve algo à dialética do Hegel, ou se o hegelianismo deve, de fato, ser abandonado e a gente deve assumir, então, outros pressupostos epistemológicos para fundar, de fato, uma ciência marxista que pare de pé. Bom, então, primeiramente, a relação do Marx com Hegel, ela já é contraditória da época que o Marx era vivo, tanto no jovem Marx quanto no Marx na maturidade, ou seja, o Hegel esteve presente de diferentes maneiras no curso da sua trajetória intelectual. E quando Marx morre, quem assume a palavra final e a interpretação sobre o método do Marx e a dialética em Marx é o Engels, e a tal da diamate, a tal da dialética materialista. Então, quando a gente fala de dialética materialista, ou a gente fala de marxismo ortodoxo, ou se fala em método lógico histórico, a gente está diante dessa interpretação do Engels, uma interpretação que foi consolidada pelo Plekhanov, da Segunda Internacional, e que então consolida esses termos de dialética materialista. No Engels, essa interpretação que ele apresenta pode ser encontrada tanto no Anti-Düring, mas eu recomendo particularmente um texto chamado Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã, onde vocês vão encontrar exatamente quais são as propostas do Engels e a interpretação do Engels em relação ao Marx. E, basicamente, o Engels ele tinha uma preocupação que era consolidar o Marx como um filósofo. Então, quando ele vai apresentar a compreensão dele do materialismo dialético, ele vai compreender uma espécie de dialética que fosse abrangente e englobasse a totalidade da sociedade, portanto, da história, da natureza e do pensamento, e, inclusive valendo-se de exemplos, inclusive das ciências naturais, para comparar movimentos dialéticos na sociedade. Então, o Engels partia, né, do pressuposto que vem do Hegel, né, de que o mundo não deve ser compreendido como um sistema de coisas já dadas, mas como um sistema de coisas em processo, que vêm a ser e deixam de ser. Né? Ou seja, essas leis gerais de movimento acabam por ditar as leis dialéticas aplicáveis tanto ao pensamento como à externalidade do mundo, à natureza e à história. Isso faz com que, na leitura do Capital, e aí lembrando, ou melhor, ressaltando um certo status que a gente deve atribuir ao Capital, o Capital não é um livro de apresentação de uma região econômica da sociedade capitalista. Ele também não é um livro de história. Na verdade, a gente está diante do Capital como o sistema de determinações elementares do modo de produção capitalista como um todo.
Então, o modo como a gente compreende o capital, ele tem consequências no modo como a gente compreende o modo de produção capitalista também, né? Então, na leitura do Capital, esse tipo de compreensão do materialismo dialético levou o Engels a propor que a ordem de apresentação dos conceitos segue em paralelo com a progressão da história, só que organizada logicamente. Daí a razão por que método lógico histórico. Então, como se a circulação simples, a mercadoria, o dinheiro, o capital, são processos de concretização histórica do valor, né? Como se, por exemplo, a circulação mercantil simples, portanto, MDM, né, pertencesse a períodos pré-capitalistas. Bom, então, por muito tempo, o que prevaleceu foi justamente essa leitura do Engels sobre o Marx e sobre a dialética. E aí o primeiro a desafiar o entendimento desse chamado marxismo ortodoxo foi Lukács com História e Consciência de Classe em 1923. Só que lembrando, né, que o Lukács, ele como todo sujeito do seu próprio tempo, como outros teóricos dessa época, ele foi fortemente influenciado pelo jovem Marx, uma vez que os manuscritos de Paris, de 1844, haviam sido publicados. Do mesmo modo que nos anos 70, nos anos 60, a gente tem um ressurgimento de um Marx só que centrado na maturidade, e também está em conexão com a republicação dos Grundrisse, tá? Bom, depois de 1923, a gente teve a leitura do Gramsci, com os Cadernos do Cárcere, e que também revisitaram essa relação entre Marx e Hegel, que os Cadernos do Cárcere foram escritos entre 1929 e 1936. Mais à frente, a gente teve Marcuse, né, que reconstrói o Hegel de modo a sustentar uma espécie de Hegel materialista na obra Razão e Revolução, em 1939. E aí, na Itália, a partir dos anos 50, a gente vai ter um filósofo chamado Galvão della Volpe, no qual um outro movimento se forma, né? Um movimento de rejeição do Hegel no marxismo, e aí seguido por Lúcio Colletti, e a partir dos anos 60, na França, o Althusser, ele de fato sucede em promover essa ruptura entre a conexão Marx e Hegel. Lembrando nesse ponto que o objetivo do Althusser não era ser um anti-hegeliano, não era esse o ponto, mas de efetivamente apresentar as condições para a produção de uma ciência marxista, né? Então, e reivindicar essa ciência marxista, essa cientificidade de Marx, eu diria que ela não vem só de Althusser, né? Os anos 60 foi palco de uma verdadeira reinterpretação da obra de Marx e de frisar justamente o caráter científico do pensamento de Marx. Então, nos anos 60 também a gente teve outros autores que procuraram reinterpretar a obra de Marx e, portanto, por reinterpretação, isso envolve um trabalho de, em certa medida, reconstrução e, portanto, de apresentação de uma nova forma de se compreender a questão do método. E aí, então, a gente tem Backhaus e Reichelt que vem ali, de certo modo, tem uma certa conexão com a escola de Frankfurt, especialmente Adorno, e aí eles vão apresentar um outro tipo de interpretação da teoria do valor de Marx, que é uma teoria centrada no problema da forma social. E aí a gente pode mencionar autores como Pachucanes e Rubin, dos anos 20, como predecessores desse movimento, que ganha força a partir dos anos 60. Então, nos anos 60, a gente tem, né, anos 60 e 70, né, a formação dessas novas interpretações e que em um amplo espectro pode ser considerado como novas leituras de Marx, apesar da nova leitura de Marx pertencer a um conjunto de autores alemães que deram continuidade a essa tradição do Backhaus, mas a gente também tem, dentro dessa mesma tradição da forma social, o debate da derivação do Estado. Dentro desse debate existe a escola lógica do capital, ali dos anos 70, e
se a gente for estabelecer, e que tem, portanto, uma grande influência e uma certa leitura do Marx, onde o Hegel ele tem uma presença determinante. Bom, então o que há de comum entre esses dois caminhos que a teoria do Marx segue, um caminho que é anti-hegeliano, né, que, enfim, é seguido pela vertente do Althuseriana, e um caminho que reconhece a presença do Hegel em Marx. O que essas duas leituras têm em comum é que elas assumem que as obras de maturidade do Marx são centrais, ou que ao menos deva ser utilizado como estrutura interpretativa para, então, compreender as obras de juventude do Marx. E aí, a partir dos anos 80, a gente ainda tem mais divisões, né? Então, aí eu diria que a partir dos anos 80, a gente tem ao menos três caminhos de desenvolvimento da teoria marxista. A gente tem um caminho que dá continuidade à tradição de Althusser e do althuserianismo e, posteriormente, pós-estruturalismo. A gente tem um caminho do marxismo analítico, que vai ser uma espécie de tentativa de compreender o Marx à luz de uma filosofia analítica, kantiana, inclusive. E aí nós temos um terceiro caminho ainda, né, que seria uma espécie de continuidade do marxismo hegeliano, mas o marxismo hegeliano que não está mais centrado numa interpretação do Marx à luz da fenomenologia do espírito, do Hegel, mas à luz da lógica. Então, portanto, as duas grandes obras que são opostas para serem compreendidas é a Lógica e o Capital do Marx. Bom, e aí, só para situar vocês, atualmente na minha pesquisa de doutorado é justamente nessa tradição dessa nova dialética no qual eu me situo. Então, de certo modo, algumas interpretações que eu vou apresentar para vocês agora, elas são influenciadas por esse marxismo hegeliano, tá? Bom, e aí depois, no momento das perguntas, a gente pode conversar mais a respeito. Então, a gente retorna ao texto de introdução do Marx, de 1857, para definir algumas coisas. E aí chegar efetivamente numa compreensão, né, do que seria a tal da dialética em Marx. Primeiro delas é o que é uma forma social, que é esse elemento, né, que aparece muitas vezes na obra do Marx e no próprio marxismo, ele não é exatamente elucidado, né? Então, uma forma social é uma materialização de relações sociais, mas não é simplesmente uma forma de relação social, é uma relação social que se torna objetiva, ou seja, uma relação social que se autonomiza e que passa a se reproduzir independentemente do arbítrio individual, ou seja, independentemente da vontade consciente dos sujeitos. E isso só é possível em um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, que possui uma estrutura social, que produz abstrações que se separam dos sujeitos. Tudo bem? Isso significa que a nossa realidade ela possui uma espécie de estruturas quase lógicas, ou seja, os sujeitos de carne e osso, eles são enquanto meras figuras transitórias, eles são enquanto personagens, e isso aparece na obra do Marx em diversos momentos, quando ele vai falar do capital como sujeito, ou os capitalistas como capitais personificados, né? Ou seja, e daí a razão pela qual também o Marx ele inicia a apresentação do capital pela mercadoria e não diretamente pela luta de classes, pela relação entre capital e trabalho, né? Para demonstrar que existe uma determinação da forma social e que passa a dominar os sujeitos, né? Que é produzido pelos sujeitos, mas que se torna independente deles e os domina. Bom, nesse aspecto,
apesar da gente estar diante, efetivamente, de um modo de produção capitalista, né, um objeto que é atravessado por uma historicidade radical, existe uma necessidade que a conecta, ou seja, que torna possível a gente falar da existência de leis imanentes de desenvolvimento do capitalismo, que torna possível falarmos de um capitalismo que se mantém o mesmo a despeito de todas as suas transformações. Isso significa que, quando a gente vai compreender o modo de produção capitalista, nesse nível de abstração de teoria geral abstrata, a teoria geral abstrata no sentido de menos determinada, existe uma lógica específica que é aplicada a ela, né? Uma dialética lógico-sistemática e que caminha, concorre, né, no sentido de corre junto com uma certa dialética histórica. Então, quando a gente fala de uma dialética histórica, a gente está diante de uma compreensão de estágios de um determinado processo temporal. Quando a gente fala de uma dialética lógico-sistemática, né, a gente está diante de uma dialética que busca conceituar um todo concreto existente. É uma espécie de decomposição do nosso objeto. E aí, o que acontece, né? Essa dialética lógico-sistemática, ela é uma reconstrução da compreensão do modo de produção capitalista do ponto de vista do capital, ou seja, quais são as condições de possibilidade para que o capitalismo seja posto como uma totalidade capaz de autoprodução, capaz de reproduzir a si mesmo. No entanto, esse tipo de desenvolvimento ele vai sempre se colocar como uma tendência que precisa a todo momento ser provado e validado pela história. Bom, então a dialética, e aí apresentando uma espécie de definição dentro dessa tradição teórica, desse recorte específico que eu estou apresentando para vocês, seria um autodesenvolvimento imanente, que vai informar o processo que constitui o todo, portanto, o sistema de determinações. Então, esse movimento ele vai envolver três dimensões. A gente está diante de um movimento de progressão, né? Ou seja, progressão que inicia pela categoria mais simples até chegar em momentos mais determinados e, portanto, mais concretos. No entanto, essa progressão, esse pôr de novas determinações, ele precisa necessariamente ser validado, ou seja, tudo aquilo que é posto como ponto de partida precisa ser validado regressivamente. Então, a gente está diante da regressão. E existe um terceiro elemento que a gente pode chamar de sistemática ou arquitetônica, ou seja, não é simplesmente apresentar uma determinação atrás da outra e esperar que você consiga recompor a totalidade, apresentar ela como uma totalidade de pensamento, não como um todo caótico difuso, mas como uma apresentação de uma totalidade organizada. Então, a arquitetônica, ela diz respeito a essa ordem de apresentação que envolve determinados momentos. Então, quando Marx apresenta a mercadoria, apresenta o dinheiro, apresenta o capital, a gente está diante de uma arquitetônica que envolve momentos. Então, a mercadoria, ela possui um conjunto de determinações, o dinheiro possui outro conjunto de determinações e o capital é um outro conjunto de determinações que vai transformar o desenvolvimento que levou até ele, né? Então, quando eu falo momento, por momento a gente pode entender um conjunto de conceitos que são imediatamente conectados ou que são conectados por um conceito mediador. Então, esse progredir de um momento a outro é justamente esse desenvolvimento dialético, né? Esse desenvolvimento dialético da forma, ou desenvolvimento da forma social. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é apresentar como que isso aparece no Marx. Porque, como eu já disse, o Marx nunca escreveu sobre o próprio método. Só que, no entanto, quando a gente olha o desenvolvimento do capital, a gente vê um desenvolvimento dialético da forma-valor que está apresentado
no seu estado prático teórico dentro da sua obra. Então, eu vou apresentar para vocês esse desenvolvimento para a gente ter uma ideia de como que esse desenvolvimento imanente da dialética da forma-valor aparece na obra dele. Bom, ali no Capital, no capítulo 1, a parte final do capítulo 1, o Marx ele vai iniciar pela forma de valor simples. O que que é a forma de valor simples? A forma de valor simples é uma relação na qual a mercadoria A se confronta com a mercadoria B. Portanto, é uma relação simples entre duas mercadorias, uma relação de troca entre duas mercadorias. E aqui eu usei para expressar uma mercadoria A e uma mercadoria B, né? No entanto, o que essa relação informa é que elas ocupam polos antitéticos, ou seja, não se troca uma mercadoria A que é idêntica à outra, ou seja, justamente porque elas são diferentes que é possível que, a partir dessa diferença, algo emerja entre elas, e que isso justamente vai ser a relação de valor. Então, na forma de valor simples, a gente está diante de uma mercadoria A, que a gente vai chamar de forma de valor relativa, ou seja, cujo valor é expresso, a mercadoria da qual eu quero saber qual que é o valor, que se relaciona, então, com uma outra mercadoria, que aí o Marx vai chamar de forma de equivalente, ou seja, na qual o valor é expresso. O que essa relação revela é que a mercadoria A, como polo ativo dessa relação, ela vai tentar expressar o seu valor no corpo de B. Então, a mercadoria B é utilizada, então, como suporte, como um corpo de valor para expressar o valor de A. Então, a gente vai ter, então, uma relação na qual o corpo de B ele vai ser utilizado como uma forma de valor. Ele vai se converter. Ah, sim, é o slide. Deixa eu apresentar para vocês. Peço desculpas. Bom, agora o negócio vai fazer sentido, então vamos lá. Vamos voltar aqui. Relação simples de forma de valor simples. Então, primeiramente, o Marx ele vai trabalhar uma relação no qual a mercadoria A se defronta com uma outra mercadoria, portanto, uma relação de troca. A mercadoria A, na verdade, essa relação é uma relação relativa, no sentido de que não importa se a mercadoria B estivesse na posição de A ou A de B, né? No caso, só que a gente utiliza essa relação fixa como referência para demonstrar como que se dá o desenvolvimento dessa relação de valor, né? Então, uma mercadoria A, ela vai ser a forma de valor relativa, ela é tomada como forma de valor relativa e ela é o polo ativo dessa relação, ou seja, cujo valor é expresso, o valor que a gente está querendo saber qual que é. E aí a gente vai ter essa mercadoria A que se defronta com a mercadoria B, portanto, a forma de equivalente na qual o valor é expresso. Então, nessa relação, a mercadoria A ela vai tomar B como um corpo de valor, ou seja, como um mero suporte. Então, o valor de uso de B, ou seja, a dimensão útil concreta dessa mercadoria, ela é utilizada como corpo de valor para expressar a forma de valor de A. Então, ela se converte imediatamente no seu contrário. Né? Então, aqui a gente tem algumas inversões. Que tipo de inversão, e aí isso é uma inversão dialética, ocorre aqui? A gente tem uma forma natural, né? Neste caso, o corpo da mercadoria bota, que vai assumir a forma do valor. Portanto, ele já se converte no seu contrário. Outro ponto, o trabalho concreto, nesse exemplo, o trabalho que vai produzir o valor de uso da bota, ele vai transformar-se em uma forma de manifestação do trabalho abstrato, criador de valor. Então, essa é a segunda inversão, tudo na mesma relação. E a gente ainda vai ter uma terceira inversão, no qual, né, o trabalho privado vai se tornar imediatamente social. Tá? Bom, então, a partir dessa relação, nós temos então que a mercadoria A, portanto, cujo valor é expresso, ela apenas consegue expressar o seu próprio valor usando a outra mercadoria como um suporte. Então, esse é o primeiro momento dessa relação, tá?
O que o Marx vai desenvolver? Ele vai desenvolver a forma de valor total ou desdobrada. Então, essa mercadoria, a forma de valor relativa que nós estamos trabalhando, a mercadoria A, ela é posta em conexão com o universo de mercadorias, no sentido de que a relação entre mercadorias ela não é uma relação unitária, ou seja, existem tantas mercadorias, existem uma multiplicidade de mercadorias, uma universalidade concreta de mercadorias, no qual essa forma de valor relativa ela pode ser expressa. Então, a forma de valor total ou desdobrada é justamente a substituição daquela relação de valor simples e que é uma relação ocasional, acidental no sentido de que pode ser a cadeira, pode ser a televisão, pode ser o livro, pode ser infinitas outras mercadorias. Então, essa forma de valor relativa ela vai passar a expressar o seu valor e utilizar todas as demais mercadorias como suporte. O que essa forma de valor total desdobrada torna explícita é uma cisão, né, ou seja, uma separação entre o valor de uso da cadeira e sua expressão de valor. Né? Isso ficou bem expresso a partir do momento em que você tem, então, uma espécie de... E aí eu coloquei a bota se elevando para demonstrar justamente esse elemento suprassensível social da forma do valor. Então, aqui a gente vai ter uma espécie de separação entre o valor de uso da cadeira e a sua expressão de valor. No entanto, o que essa relação, o que essa forma de valor total desdobrada é incapaz de mostrar é que ela é incapaz de transpor o caráter ocasional e acidental da forma de valor simples. Ou seja, o que você tem é uma espécie de substituição infinita de relações de valor, e se todas são forma de valor, nenhuma é forma de valor. Isso muda com a inversão dessa relação. Aí essa inversão ela vai ser demonstrada por Marx quando, então, uma mercadoria passa a ser excluída do universo de mercadorias. Então, não vai ser mais a cadeira que vai expressar o seu valor no corpo das outras, mas são todas as outras que vão expressar o seu valor no corpo da cadeira. Então, a gente está diante da forma de valor universal. Então, a forma de valor equivalente universal é justamente esse corpo de valor que ele é excluído do universo de mercadorias, ou seja, as mercadorias elas encontram a sua própria figura de valor já pronta num corpo de mercadoria existente fora e ao lado delas. E aí essa relação ela se completa justamente com o dinheiro, né? Ou seja, então a partir do momento em que o universo de mercadorias exclui uma determinada mercadoria que serve como uma figura de valor, onde o seu próprio valor de uso torna-se o valor propriamente dito, em que a gente tem a existência de uma abstração social que se torna real em uma forma objetivada, específica, num corpo específico, no dinheiro, portanto. Então, o que essa relação demonstra, na verdade, é uma oposição interna na mercadoria. Portanto, a mercadoria, ela primeiramente é apresentada como contendo esse duplo caráter entre valor de uso e valor de troca, e essa relação interna, essa oposição interna, ela vai assumir a forma de uma posição externa entre mercadoria e dinheiro. Então, no dinheiro, a gente tem, então, o valor que adquire uma realidade sensível ou suprassensível, para usar um termo do Marx, nessa forma de equivalente universal, que traduz precisamente uma relação, né, na qual ao mesmo tempo, uma espécie de essência suprassensível interior que, ao aparecer, assume uma forma exterior imediata sensível, que é adequada a ela mesma. Abstração real no mercado, portanto. Então, eu utilizei esse exemplo da dialética da forma-valor que está no Marx para mostrar para vocês que esse processo, esse sucessivo movimento de processo de inversão dialética, de uma oposição interna que se duplica numa oposição externa, primeiro, ela não tem nada a ver com tese, antítese e síntese, a gente está diante de um desenvolvimento dialético imanente da própria forma, né? E como que isso está no Marx, e como que isso independe de uma análise histórica, ou seja, esse movimento não é um movimento que coincide com etapas históricas desse processo. Enfim, então eu vou interromper aqui
o compartilhamento. E aí eu gostaria de concluir essa primeira etapa da apresentação e passar para as perguntas. Eu não sei se alguém vai ter interesse em elaborar perguntas, mas basicamente para falar que esse nível de aplicação de uma dialética sistemática, ela se dá num nível de abstração pertencente à teoria geral abstrata, no sentido de quais são as condições para que o capital ele se apresente como uma totalidade, ou seja, uma totalidade que é capaz de colocar suas próprias condições de existência. É claro que no curso do desenvolvimento histórico, essa totalidade, esse conjunto de determinações, ele pode ou não pode ser realizado. É a razão pela qual você tem as formas da crise que o capital ele sempre precisa estar superando. Então, existe toda uma divisão que a gente pode chamar de teoria dos níveis de abstração, que vão separar os níveis de análise do modo de produção capitalista. Então, isso que eu acabei de apresentar para vocês pertence a uma lógica imanente dessa teoria geral abstrata, onde você identifica as leis gerais de movimento do capitalismo. No entanto, a partir do momento que a gente passa por uma intermediação entre essa teoria geral abstrata e a análise histórica, então a gente precisa passar por uma outra lógica, que seria a do estágio do capitalismo. Então, como que o capitalismo se transforma e como que isso se conecta com a teoria geral abstrata. Então, é assim que a gente consegue compreender esses diferentes níveis de abstração. Bom, então, a minha exposição não foi muito longa, porque a ideia era mostrar para vocês como que esses elementos da dialética aparecem no Marx. E eu também gostaria que vocês fizessem perguntas para que a gente dê continuidade a essa apresentação, lembrando que eu tentei deixar bem claro que eu pertenço totalmente a uma determinada compreensão, né, do que é a dialética e que ela não é partilhada por todas as correntes do marxismo, e eu diria que não existe isso de o marxismo correto e o marxismo errado, ou seja, o marxismo é uma teoria viva que existe por e através de suas diferentes correntes e que a gente precisa, então, respeitar na sua integralidade a complexidade de cada uma das propostas, né, de compreensão do que é a teoria do Marx e o seu legado. Muito obrigada. Então, a gente passa para o momento das perguntas. Eu não sei se o Wanderson vai querer fazer essa mediação. Olá, Thais, boa noite. Ontem eu vi um entrevista aqui em relação ao trânsito, né? Então não consegui chegar aqui para te apresentar. Peço desculpas aí. Mas eu vou pedir para o pessoal aí, quem quiser fazer a pergunta aqui abrindo o microfone, né, falando com a professora, pode ficar à vontade, mas quem não quiser também pode encaminhar as questões no chat, que eu faço aqui para ela. Agora no chat a gente já tem uma pergunta aqui já, que é do Ander. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas eu vou ler a pergunta que ele colocou aqui no chat. Primeiro, ele agradece, né? Muito obrigado, Thaís. Tem uma pergunta. Esta derivação lógica da forma do valor, Marx está apresentando os modos de articulação entre a lógica do ser e a lógica da essência hegeliana, para mostrar que a contradição entre valor e valor de uso suprassume-se como transição da contradição entre si para a contradição posta. Por isso, a passagem entre a forma relativa do valor à forma universal contém a explicação do fundamento da forma valor na substância de valor. Assim, Marx exprimiria uma determinação histórica na sua dimensionalidade lógica, o fato da existência da abstração do trabalho social, o que mostra que a derivação lógica que faz Marx serve para exprimir o nexo da racionalidade que há entre trabalho abstrato e equivalente universal como fundamento da sociabilidade capitalista. Bom, muito bem. Rander, então, vamos lá por partes. Existe um impasse, né, mesmo dentre os autores que vão tentar trabalhar
a lógica do Hegel e como que a lógica do Hegel ela pode ser utilizada para interpretar o Capital do Marx, porque existem determinados autores que vão sustentar que existe uma espécie de homologia entre a lógica e o capital, né? Como se então o desenvolvimento da mercadoria, dinheiro e capital pudessem ser opostas às doutrinas do ser, da essência do conceito. No entanto, né, existem outros autores, e aí eu diria que a minha interpretação está com eles, que vão demonstrar que esse tipo de homologia não é possível, porque existe uma cientificidade própria do Marx, e que, portanto, o Marx não é uma continuidade do Hegel, o que não significa que o Hegel não tenha auxiliado o Marx a a explicar determinadas transições, né? E aí, no caso, principalmente, o papel da doutrina da essência, que no caso é para demonstrar como que o valor ele não existe imediatamente, ou ele não aparece imediatamente, ele apenas existe por e através de seus diferentes momentos, daí a razão pela qual a gente tem grande dificuldade de relacionar o valor, por exemplo, com a mercadoria. Então, qual que é o ponto de partida? É o valor ou é a mercadoria? Né? Então, nesse caso, o valor, na verdade, ele apenas existe através das suas figuras, portanto, através da mercadoria, o valor na mercadoria, no dinheiro e no capital, né? Portanto, capital, então, um ponto valor que se autovaloriza. E no caso, o grande ponto, na verdade, da cientificidade do Marx está justamente nessa distinção que o Marx faz entre abstrações gerais e abstrações determinadas. Ou seja, existe, então, um duplo caráter nas formas sociais do capitalismo e que não desaparece na medida em que níveis mais concretos, momentos mais concretos são apresentados. Ou seja, é uma realidade social, então, fraturada por dualismos irreconciliáveis e que são irreconciliados no capitalismo. Tanto é que tem uma passagem no capítulo sobre o dinheiro que ele vai mostrar que as contradições, o modo que a gente pode lidar com as contradições reais é apresentar as formas nas quais essas contradições elas podem se mover. Então, no caso, né, quando a gente fala dessa questão das abstrações gerais e abstrações determinadas, isso pode ser identificada, por exemplo, no duplo caráter da mercadoria. Então, o valor de uso, ou seja, uma coisa o que é um corpo que tem uma utilidade, ela é uma abstração geral, válida para todas as épocas. Ou seja, se produzem coisas e essas coisas elas possuem uma necessidade, possuem uma utilidade que satisfaz uma determinada necessidade. No entanto, enquanto uma abstração geral, ela não pode de fato existir. Ou seja, ela pode ser concebida isoladamente, mas ela não pode existir isoladamente, porque o valor de uso ela é sempre o valor de uso produzido em determinadas condições sociais e que existe em determinadas relações de produção. Daí a razão pela qual, ao lado dessas abstrações gerais, a gente tem a abstração determinada do valor. Né? O valor, então, como essa propriedade social que se apega às mercadorias e tornam elas trocáveis. O grande ponto determinante que caracteriza justamente essa espécie de ontologia social bizarra do capitalismo é que a abstração determinada do capitalismo, aquilo que informa a sua especificidade histórica, é justamente a dimensão abstrata. E isso cria uma espécie de realidade invertida, não como se essa realidade fosse falsa, ilusória, né? Mas invertida no sentido de que é assim que as relações sociais se estruturam no capitalismo. Excelente. A Anne Formiga está com a mão levantada, pode fazer essa pergunta? Ela pediu para aguardar um pouquinho, então eu vou fazer a pergunta do João Pedro, que ele encaminhou aqui no chat. Ele pergunta o seguinte: quais seriam os principais autores que tentam trazer essa relação entre Hegel e Marx, a qual você se filia? Rui Fausto seria um exemplo? Sim, o Rui Fausto seria um exemplo de um pesquisador independente, né? Ou seja, um intelectual independente que se propõe a analisar o Capital de Marx à luz da lógica do Hegel. O Rui Fausto enfim, se encontra dentro dessa tradição
No caso, eu me refiro especificamente aqui à Nova Dialética, que são um conjunto de autores que eu estou atualmente trabalhando. Traduzido para o português, nós temos o Capital, a Nova Dialética, o Capital de Marx, do Chris Arthur, mas também nós temos outros autores como o Patrick Murray, o Tony Smith e o Geert Huytten e Michael Williams. Então, são autores que, enfim, produziram em uma iniciativa conjunta cerca de 8 livros de interpretação da obra do Capital, e que muitas vezes são conectados a uma tradição mais ampla desse novo marxismo hegeliano, e aí essa nova dialética, a grande ideia é que ele seja uma oposição à velha dialética, que seria essa do Engels. No entanto, ele se põe justamente como uma espécie de autores que pela primeira vez estão refutando essa velha dialética. No entanto, a refutação dessa velha dialética ela pode ser traçada muito antes, já nos anos 20. Enfim, muitas vezes eles são conectados com uma tradição que parte, né, de um filósofo japonês chamado Kozo Uno, em que ele vai apresentar, no final da década de 50, uma leitura do Capital à luz da lógica, e o pensamento do Kozo Uno foi recepcionado no Ocidente pelo Thomas Sekine, e que hoje em dia existe uma continuidade dessa tradição no Canadá. Enfim, então existe uma série de autores que trabalham dentro desse espectro e que faz parte de uma tendência, né? Essa tendência de reinterpretação do Capital do Marx a partir, e aí dentro dos anos 80, que se encaminham aí para 3 direções que eu mencionei. Anne, tudo certo por aí para você fazer sua pergunta? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thaís. Obrigada pela sua exposição. A minha pergunta são duas, na verdade. Quando você falou sobre a dialética em si, você falou que a dialética é o autodesenvolvimento imanente que reconstrói o todo. E aí você falou do processo desse fazimento dialético, que seria começado pela progressão, depois a regressão, depois a sistemática ou arquitetônica. E aí, sobre essa regressão, eu teria uma dúvida que essa regressão, que é essa validação, né, do que existe, seria uma regressão num sentido histórico, digo, sair do momento do modo de produção capitalista para outros momentos, quais sejam os pré-capitalistas, ou no sentido de regressão às próprias determinações mais simples, digamos assim, que vão ser depois desdobradas, né, nas novas determinações do próprio movimento da progressão, que vai recair lá na sistemática arquitetônica. E aí a segunda pergunta é se você diria que esse movimento todo de progressão, regressão e sistemática, ele seria uma forma de negar essa ontologia bizarra do capitalismo, como você colocou, justamente para pensar outra, digamos assim. Bom, no caso, eu diria que é a lógica do modo de produção capitalista, ou seja, justamente porque o modo de produção capitalista possui essa ontologia social invertida, bizarra, que é determinada por abstrações, que a gente pode empregar esse tipo de lógica sistemática para compreender o capital. Ou seja, ela não se aplica para uma espécie de teoria de modos de produção, como, portanto, transições históricas do capitalismo para outras formas pós-capitalistas. Né? Na verdade, ela não se aplicaria para compreender o próprio desenvolvimento histórico, que eu diria que é contingente, né? Ou seja, a gente não pode identificar ali uma necessidade, né? A necessidade que eu estou tratando é justamente a necessidade de como que a gente sustenta que o capital, então, é uma força que
enfim, determina a sociedade, o modo de produção capitalista como um todo. Isso significa que existem certas leis, né, que se reproduzem, né? E no caso, essa regressão, né, no caso, a gente poderia utilizar como exemplo esse movimento, né? Mercadoria, dinheiro e capital, ou seja, a mercadoria ela só é validada como uma forma social a partir do momento em que você tem e que é apresentado o conceito de capital, ou seja, é porque o pressuposto efetivo é o capital que a gente pode apresentar a mercadoria e o dinheiro. É nesse sentido, né, que eu tô tratando dessa regressão. E aí, um dos elementos aqui que eu já quero deixar claro é que quando eu falo só da mercadoria, dinheiro e capital, eu não estou eliminando que essa progressão sistemática ela tenha uma reconstrução ulterior, né? Mas que um ponto, né, que o Marx ele demonstra na teoria dele é que no curso dos 3 volumes do Capital, o conceito do capital em geral, ele não desaparece ou é transformado, ele se mantém o mesmo, mas o Marx apresenta o modo como que o próprio conceito de capital em geral é cada vez mais ocultado por formas de manifestação, né? Então, Excelente. O Rodrigo ele mandou uma pergunta aqui no chat, que é a seguinte: na pesquisa em educação com a qual estou em contato, de influência gramsciana, encontro uma classificação dos paradigmas teórico-metodológicos em 4: positivismo, fenomenologia, materialismo histórico dialético, marxismo, e pós-modernidade barra complexidade, não sendo este último considerado propriamente um paradigma, mas um ecletismo. Parece coerente essa divisão segundo sua compreensão? E o que significam as expressões materialismo histórico e materialismo dialético? bom, primeiramente, eu não sou muito adepta da utilização do materialismo histórico dialético, porque remonta a uma espécie de dialética que implica numa espécie de teleologia histórica, né? No sentido de que então a gente tem uma dialética imanente da história e que, portanto, indica um caminho de desenvolvimento para o comunismo, enfim, ou algo assim. Agora, quando a gente fala de materialismo dialético, a gente relaciona imediatamente com o tipo de dialética materialista proposto pelo Engels. No entanto, existem outras tradições, inclusive a altusseriana, em que o Althusser, por exemplo, vai apresentar uma compreensão própria do que é o materialismo histórico e do que é o materialismo dialético. No caso, o que eu estou trabalhando é justamente uma separação entre aquilo que seria uma dialética lógico-sistemática, o que não significa que não se refira a um objeto que é histórico, e uma dialética histórica. Então, existe esse problema dessa questão da terminologia e que expressa justamente o caráter fragmentado da própria história do marxismo. O João Pedro está com a mão levantada. Boa noite, Thaís, tudo bem? Eu queria lhe agradecer muito pela palestra, assim, foi muito instrutiva. Eu cheguei aqui com muitas dúvidas, né, vindo do grupo de pesquisa do professor Alisson, e aí com os textos iniciais saíram algumas dúvidas. E eu queria lhe perguntar a respeito tanto dessa questão das formas sociais, quanto desse movimento de construção que você fala, né, a partir desse novo conceito da sistemática e da arquitetura. Você explicou muito bem que as formas sociais elas são autonomizadas, elas se tornam algo além da operação dos próprios sujeitos. E eu queria lhe perguntar se dentro desse movimento de construção, progressão e regressão, você vê que há alguma forma de reabilitação para a forma jurídica. O Pachucanes, ele fala, não, você sabe com certeza melhor do que eu, dessa relação que é um reflexo da forma mercadoria, né? E ele próprio, o Stuttgart, se virou às voltas de tentar justificar a existência do direito na União Soviética, mas de que forma que a gente
encara isso, né, nos tempos recentes? É possível reabilitar o direito? Seria preciso voltar como se fosse uma compreensão anterior, por assim dizer, da forma jurídica, desacralizar essas relações que a gente tem? Porque, e isso é uma pergunta menor, né? Existe fenômeno jurídico além da forma jurídica? Porque, bem, existe o direito antes do capital, né? Essa é uma dúvida que eu fico. Então, a gente pode manter essas relações jurídicas depois da abolição do Estado, por exemplo? Pedro, então, no caso, eu acho que a gente precisaria separar o que que seria relações normativas de relações jurídicas, porque certamente em sociedades pré-capitalistas existem diferentes formas de normatividade, do mesmo modo que existem diferentes organizações políticas. No entanto, é só no capitalismo que essas relações normativas, portanto, elas assumem então a forma do direito. Então, quando a gente utiliza, né, o termo direito, a gente está se referindo a uma forma de relação social que se autonomiza em face dos sujeitos e que possui uma espécie de relação quiasmática para com a forma mercadoria, ou seja, uma é reflexo da outra, o que significa que em uma sociedade pós-capitalista, a gente não estaria diante do direito como uma forma social, tal como a gente conhece, mas sim como uma outra forma de normatividade. Eu acho que existe esse elemento aí determinante e que, enfim, no caso, não associar o direito a meras existências de relações de classe ou relações de dominação. É o mesmo que ocorre em relação ao Estado, ou seja, apenas no capitalismo que o modo específico de organização política se materializa no Estado, né? Então, talvez considerar essas questões e retomar o Pachucanes enfim, nessa formulação elementar, né, do que seria, então, a estruturação da forma jurídica. Então, no caso, o Pachucanes, especificamente, ele tinha uma proposta específica para a transição, né? Ou seja, porque no capitalismo a forma jurídica ela assume a forma de uma oposição de interesses, ou seja, assume uma forma de relação entre sujeitos que, a partir do momento em que você tem essa atualização dessa forma em níveis mais determinados, ela não desaparece, ela se transforma, né, em outras figuras. Então, quando a gente está diante, por exemplo, da norma jurídica, existe um motivo pelo qual a forma da norma jurídica é a forma de uma norma abstrata e impessoal, e que ela está determinada não apenas externamente, mas pela sua própria forma, pela forma do sujeito de direito. Bom, eu acredito que sejam esses elementos, e o Pachucanes, no programa de transição, ele dizia então que uma outra forma de normatividade, ela não deveria seguir essa forma de oposição de interesses, mas justamente uma forma de comunalidade, de conjunção desses interesses. Então, ele propôs a questão das normas técnicas, que tem é uma proposta que possui os seus próprios problemas e que está relacionado ao próprio modo como durante, né, o processo, né, de gradual desaparecimento da forma jurídica se entendia que a grande contradição era entre a planificação e o mercado, né? Então, portanto, o que precisaria seria uma própria crítica à produção e que tornava a, a proposta do Pachucanes das normas técnicas uma espécie de forma de normatividade que não estaria atravessada pelas relações de produção. E aí, daí a razão pela qual a gente tem um problema nessa proposição. No entanto, quando a gente analisa outros autores que estão trabalhando atualmente, existe uma outra proposta de normatividade que a gente poderia chamar de forma do comum, ou forma comunal. Então, o professor Carlos Silveira Lugo, ele trabalha justamente o que seria essa outra normatividade que não a jurídica. Excelente. Já que não temos mais questões aqui, eu vou partir para
os finalmente, né? Eu quero agradecer muito, né, a professora Thais por estar aqui, né? Por disponibilizar um pouco do tempo dela para estar aqui compartilhando com a gente esse conhecimento tão importante. Uma questão interessante que a professora aqui durante a exposição dela tocou em vários pontos assim que tem gerado discussão no grupo, né? Várias questões, né, que o pessoal tá em dúvida mesmo, né? Tá sobre essa questão, né, do capital, né, trabalhar a partir dessa lógica histórica. Então, é uma questão que o pessoal estava pensando, né, que a gente estava discutindo no grupo de estudos, que a professora tocou aqui também na nossa reunião, e como diversas outras questões também, né? Uma das coisas que o pessoal comentou aqui, né, na lista dos presentes, deixa em campo as pessoas comentarem um pouco, né, sobre a aula. Um dos comentários foi: essa aula foi muito densa e necessária. E de fato foi, assim, principalmente quando a gente para olhar os materiais que tem disponíveis na internet sobre dialética, né, são sempre materiais que sempre falam a mesma coisa. Né? Então, em relação a isso, né, a Thais trouxe várias contribuições extremamente interessantes aqui para essa nossa reflexão. Né? Então, agradeço muito, né, a participação da professora. E eu vou aproveitar também para ler alguns outros comentários aqui, para a professora entender, né, também como a aula foi recebida pelos participantes. Então, foi uma das melhores aulas até agora. Muito bom, parabéns. Professora super inteligente e didática, parabéns. Achei bastante interessante o assunto abordado. Simplesmente fantástico e enriquecedor. Foi incrível, agradeço muito a oportunidade de participar. Aula extremamente densa e necessária, né? Meus parabéns. Outro comentário, né? Gostaria de parabenizar gostaria de parabenizar e agradecer a professora Thais pela exposição e aula. Então, acho que são alguns comentários, né? Eu acho que dizem um pouco de como que essa aula foi recebida pelos participantes. Então, agradeço muitíssimo a professora, né? Eu acho que foi uma aula fantástica, assim, né? Eu acho que em comparação ao material que a gente costuma ver, né, na internet sobre essa questão da dialética, né? Eu acho que foi bem denso, assim, a gente realmente conseguiu abordar alguns pontos que são importantes. E aí, eu retorno a palavra para a professora aí para fazer o fechamento, né, e tal. Fica à vontade. Muito bem, eu gostaria de agradecer, Wanderson, pela iniciativa que vocês estão tendo em trabalhar, se propor a ler o Capital, né, que não é uma obra fácil de se encarar sozinho e coletivamente. Eu gostaria de agradecer a Lapsis e eu gostaria de agradecer a todo mundo que, enfim, ficou comigo até o final dessa aula. No curso dessa aula, me bateu um certo receio, né, de pensar que talvez fosse uma aula um tanto quanto densa em termos do tipo dos usos que estou fazendo de certos termos, já pressupondo uma compreensão do Capital. Então, eu me coloco à disposição para que vocês, enfim, me enviem mensagens no privado, que a gente continue essa conversa. Se alguém quiser referência bibliográfica, não apenas dessa tradição do marxismo, que atualmente eu estou me engajando no estudo, mas também de outras correntes do marxismo, eu estou à disposição para discutir, para indicar bibliografia, tudo bem? Muito obrigada.